Olá pessoal, agora a gente segue para a segunda parte do nosso vídeo. Nós iremos falar sobre edificações e fundações, dando sequência a essa estrutura que é comentada ali. Então nós temos o segundo vídeo dos 6 para contemplar esse assunto. E nesse segundo vídeo, a parte de edificações, o que ele quer apresentar para nós? Ele quer apresentar as estruturas, quais seriam os possíveis tipos, e também o que se preocupar para isso. Então, vai desde o sistema de edificações, do código, de edificações. Quando ele fala código de edificações, lembrem que é o código da prefeitura, do estado, código da legislação da saúde, se for da área da saúde, bombeiro e assim vai. Então são as legislações vigentes para aquele tipo de construção, que é o nosso próximo item a ser comentado. Então tem tudo isso. As questões das cargas, impostas à edificação, das cargas de vento, cargas de terremoto, não seria tanto o nosso caso. Cargas também de neve que não ocorrem na nossa região. Além disso, a preocupação com outras forças estruturais e para que tudo isso fique em equilíbrio, que é o equilíbrio estrutural, que vocês calcularam ou estão vendo, em outras disciplinas correlacionadas. E depois que você fez tudo isso, a gente pode estruturar isso entre vigas, pilares, outra preocupação geralmente acontece o vão das vigas. Existe aquela regra, isso apenas para indicação, que o vão, a altura da viga é 1/10 do vão, mas é uma outra preocupação. E o vão dessas vigas, eu estou enfatizando um pouquinho, porque é importante a gente saber para a finalidade. Se é um estacionamento de veículos, não me interessa ter um pilar a cada 3 metros, que não vou ter estacionamento, eu vou ter mais pilar do que estacionamento. Então, tem todo esse motivo. E a questão da formação da nossa estrutura em formato de treliça, pórticos ou paredes, estruturais, as placas que podem ser as lajes, a questão da modulação estrutural, os vãos estruturais, a questão de padrão também, estabilidade lateral, isso está atrelado muito à carga de vento, para que não ocorra o deslocamento da nossa estrutura. Se forem edificações altas, existem mais algumas preocupações, principalmente se elas forem altas e esbeltas, o deslocamento tende a ser grande. Arcos e abóbadas, que seriam as nossas coberturas, cúpulas e cascas também, são situações de coberturas e lajes que vão apresentar pequena espessura. Então há preocupações importantes, mas vocês precisam saber que existe e podem ser muito bem utilizadas em todas as possibilidades e situações. Estruturas de cabos estaiadas. Hoje, o emprego das estruturas estaiadas é muito comum em pontes ou em situações provisórias, como tendas. E essas tendas que eu falo que utilizando cabo, elas podem ser compostas de membranas flexíveis, que seriam os tecidos, ou estruturas mais delgadas, como membranas rígidas, que podem ser em concreto. Tudo isso através de juntas e conexões. Esses seriam os itens que compõem uma edificação. Então notem que vai desde legislação até uma linha de raciocínio envolvida a questão estrutural. Para que tudo isso fique de pé, fique em equilíbrio, eu preciso de uma fundação, que é o próximo item que a gente vai comentar na sequência. Próximo item relacionado à fundação, o que eu preciso lembrar, Claro que ali existem algumas situações que são tipos de fundações e também alguns itens que eu preciso me preocupar para poder fazer uma escolha. Então, primeiro item começa lá, com os tipos de fundações. Quais são os tipos existentes? Quais são os tipos, são os tipos de fundação que eu posso utilizar na minha edificação? Quais são os fornecedores que realizam esse tipo de serviço e o que eles podem nos oferecer? Então, muitas vezes,
você pode até determinar um tipo de fundação para edificação, mas você não tem um fornecedor local ou muito próximo ao local da execução que consiga te atender perfeitamente. Outra situação, se é existente, eu tenho reforços em fundações, sistemas de contenção quando há escavações. Aí vai para fundações rasas, né, ou diretas, podendo ser sapatas, né, com de alicerce é um exemplo. Aí eu tenho contenção, muro de arrimo, posso ter sapatas também de pilares. Posso ter fundações e terrenos íngremes. E uma situação que é o famoso radier, que é como se fosse uma laje, né, de concreto ao solo, que ela pode ser rígida ou flexível, de acordo com as suas escolhas. Mas não só em concreto podem ser essas fundações. Eu posso ter fundações em colunas de madeira. Um exemplo muito comum que são fundações de madeira são fundações de trapiches em rios ou lagos. Né? Geralmente ocorre a cravação da madeira ao lugar de suporte da estrutura. Outra situação são fundações profundas, que podem ser estacas ou tubulões, que a nossa região, né, ela permite essa situação, né, de fundações profundas, que não seriam mais estacas, tubulões, em algumas situações quando apresenta alta carga. E para poder complementar e ilustrar, tem um vídeo na sequência também explicando tudo isso com outras palavras. E aí, tudo bem? Eu sou o Igor Pinheiro do Inova Civil e hoje estamos aqui para falar sobre um tema muito importante para quem gosta de construção civil, quem é engenheiro, quem é arquiteto. Vamos falar sobre fundações. A fundação é a base aí de toda a construção e eu tenho certeza que esse vídeo de hoje vai abrir os seus olhos para todos os tipos de fundação que existem no mercado e dentro das construções brasileiras. Então, já coloca o dedo no like, já faz seu comentário dizendo que acha legal esse mundo de fundações. As fundações são uma das partes mais importantes de qualquer construção. Então é muito importante que os profissionais de engenheiro civil, arquiteto, construtor, saibam o que elas são e quais tipos existem. Então, primeiro, o que elas são, né? Elas basicamente são elementos estruturais que têm o objetivo de suportar e distribuir para o terreno aquela carga de pressão que é gerada pelos carregamentos e esforços exercidos pelo somatório entre o peso próprio da estrutura e também o peso gerado da sobrecarga, que são os esforços provenientes do uso da estrutura. Então, junta esses dois, a carga vai para o solo e a fundação tem que suportar ali embaixo. E existem vários tipos aí de fundações, elas estão divididas em dois grupos gigantes. Então, basicamente, existem as fundações superficiais e as fundações profundas. Primeiro, eu quero falar das fundações superficiais e quais tipos aí ela engloba. Como o nome já sugere, esse tipo de fundação ele possui uma profundidade baixa. E na NBR 6122, que é a NBR que cuida aí das fundações, elas são definidas, as superficiais, como elementos de fundação em que a carga é transmitida para o terreno pelas pressões distribuídas sobre a base da fundação. Então, a base da fundação, da estrutura, tende a ser maior e você vai entender a diferença depois para profunda. E geralmente esse tipo de fundação ela é realizada com pequenas escavações e por isso não precisa de grandes equipamentos aí para sua execução. Lembrando que se você quiser mais detalhes sobre os dados realmente para que deve ser considerado uma superficial, uma profunda, a base, a altura, essas coisas, tem lá no artigo do blog que tem ainda uns conteúdos extras mais completos, tá bem? E dentro desse primeiro tipo de grupo de fundações superficiais, a gente vê os tipos de fundações que existem englobados aí nas superficiais, e o primeiro tipo são as conhecidas sapatas, que as sapatas são um elemento estrutural de concreto armado, que são dimensionadas para que as tensões da atração que são exercidas sobre a fundação sejam resistidas pela armadura e não pelo concreto. E a sua capacidade de carga das sapatas ela é considerada baixa e média, sim. Então a tensão aplicada na estrutura, se for um pouco acima disso, se for acima disso, pode ser danificada a fundação. E ela é muito utilizada e indicada para locais
locais em que a sondagem do subsolo indica a presença de argila ou materiais semelhantes, e que é aí um tipo de solo muito comum no nosso território brasileiro. E como são elementos muito utilizados na construção civil, as sapatas elas possuem diversas variações, e talvez as sapatas são um tipo de fundação que você já tenha escutado, e as principais variações entre elas são as sapatas isoladas, as corridas e as associadas. As sapatas isoladas, elas são um tipo de fundação superficial mais simples, mais comum aí, que você já pensa logo assim que eu falo sapata. Elas são dimensionadas para suportar as cargas de um único pilar e podem ter formato quadrado, retangular, circular, dentre outros. E o segundo tipo de sapata, as corridas, elas são projetadas para suportar cargas de elementos contínuos que têm distribuição aí de carga linear, como paredes, muros ou outros elementos mais alongados. E o terceiro tipo são as sapatas associadas. Elas são sapatas comuns aí a vários pilares. Então, em uma sapata saem 2 pilares. E elas são utilizadas quando a posição de 2 sapatas isoladas estão muito próximas uma da outra, então acaba que elas meio que se juntam e viram uma só para 2 pilares. Agora, saindo das sapatas, mas continuando nas fundações superficiais, vamos para os blocos. E esses blocos de fundação são dimensionados sem a necessidade de armadura, porque as tensões de trações que agem sobre esse elemento podem ser resistidas pelo concreto devido à dimensão do bloco. Ou seja, os blocos, ao contrário das sapatas, eles possuem aí dimensões maiores e conseguem suportar as cargas aplicadas somente sobre o elemento estrutural com o concreto. E esse tipo de fundação é muito importante dizer que é recomendado para obras de pequeno porte, em que o solo ele possui uma boa capacidade de suporte. E se você quiser saber mais e aprofundar sobre os detalhezinhos, números, artigo, link na descrição. E para finalizar as fundações superficiais, a gente tem aí o radier. E esse tipo de fundação é semelhante a uma laje que abrange toda a área da construção. E eles se comportam realmente como lajes de concreto armado que ficam em contato direto com o terreno, recebendo as cargas aplicadas pela estrutura e as sobrecargas, que são as cargas provenientes aí do uso, e distribuindo aí em uma grande área do terreno. Então, basicamente, a laje e acima realizar a construção. E são muito utilizados em obra de pequeno porte, porque possuem algumas vantagens, porque o custo é baixo, é mais rápido a execução, mão de obra reduzida quando comparada aos outros tipos de fundação superficial. Agora vamos para o segundo grupo, as profundas. A gente falou agora das superficiais e agora bora para as mais profundas, que são aquelas em que a carga exercida sobre ela é transmitida pela fundação pela resistência lateral, que é a resistência de fuste, pela resistência de ponta também, ou por ambas. Então, dentro das fundações superficiais, existe uma grande diversidade que deve ser escolhida de acordo com a característica de cada obra do solo que será executado. Primeiro, vamos falar aí um pouco sobre as estacas. O pessoal já pensa em estaca, e a primeira que eu quero te falar é a de concreto pré-moldado. E as estacas de concreto pré-moldadas, elas podem ser feitas de concreto armado ou protendido. E se você não sabe o que é proteção, clique em algum lugar aqui do link do Inova Civil, que a gente já fez um vídeo sobre isso. E elas são cravadas aí por prensagem ou vibração. E o método para cravar a estaca, ela deve ser considerada a dimensão da estaca, as condições do solo em questão e do solo vizinho também, porque as vibrações produzidas, elas podem prejudicar inclusive outras construções nas proximidades. Esse tipo de estaca possui uma boa capacidade de carga e boa resistência à flexão e cisalhamento, além de ter aí também um bom controle de qualidade do concreto, já que são produzidas em fábricas. Mas tem uma desvantagem que, utilizando esse tipo de fundação, as estacas vão causar grandes vibrações ao serem cravadas e não vão ultrapassar camadas de solos mais resistentes. O seu peso próprio é elevado, porque isso vai limitar aí as seções e o comprimento devido à necessidade do transporte, e os cortes e emendas são muito difíceis para executar. Ainda em fundações profundas e ainda em estacas, existem as estacas metálicas. São semelhantes às pré-moldadas de concreto e recebem o mesmo processo de cravação no solo, ou seja, podem ser cravadas por prensagem ou vibração. O diferencial é que elas atingem uma maior profundidade,
profundidade, pois as emendas são executadas com maior facilidade e segurança, além também de causarem menos vibrações durante a cravação. Normalmente essas estacas são perfis ou trilhos e costumam ser protegidas com pinturas especiais ou com encamisamento aí de concreto em caso de terreno mais agressivo. Eu gosto muito da palavra encamisamento porque você já entende o que isso significa. Se você está encamisando de concreto, você está colocando concreto na estaca ao redor, né? E outro tipo de estaca são as de madeira, que são compostas aí de troncos de árvore e são cravadas por bate-estacas. A sua utilização ela é comum para obras provisórias, mas em caso de obras permanentes, ela tem que ser muito bem pensada, porque pode ter um ataque de fungos e você não queria que sua fundação fosse atingida por fungo, organismo, bactéria e danificar a sua estrutura. E tem a vantagem que esse tipo de estaca ela possui uma duração prolongada quando são mantidas permanentemente acima do nível da água e podem ser emendadas com facilidade, porque é madeira, né? Enfim, você tem que pensar também que a integridade da estaca tem que ser garantida, que a madeira não vai ser danificada durante a cravação. E uma grande desvantagem é que elas vão causar grandes vibrações durante a cravação e é necessário uma série de cuidados quando a estaca é exposta à flutuação do nível da água, porque nesse caso podem até surgir ações dos nossos amigos que eu falei agora há pouco, fungos e bactérias, além de o comprimento ser limitado a 12 metros. Agora vamos para as estacas do tipo Frank. E esse tipo de estaca ele possui aí uma grande capacidade de carga e consegue alcançar grandes profundidades. A sua execução ela é feita fazendo perfurações através da cravação de um tubo de ponta fechada com auxílio de um bate-estaca. E o tubo vai sendo inserido no terreno, deixando um buraco. Em seguida, o tubo vai ser retirado e à medida que ele é retirado, a armadura e o concreto vão sendo inseridos na estaca. E esse tipo de estaca causa grandes vibrações por sua execução demorada e um custo elevado devido à maior necessidade de equipamentos e mão de obra. Agora, passando para outro tipo de estaca que é do tipo Strauss. Essas estacas elas são escavadas porque elas precisam de remoção prévia do solo para que possam ser inseridas, ou seja, precisa que um buraco seja escavado. E elas caracterizam por ser feitas em loco, ou seja, são moldadas no canteiro de obras. A execução é feita enchendo concreto a perfuração que foi escavada previamente. Elas não possuem vibrações durante a escavação, até porque é bem tranquilo e a sua execução é relativamente simples. Porém, ela possui uma baixa resistência quando a gente compara a uma estaca pré-moldada de concreto e é difícil aí execução em solos resistentes e abaixo do nível da água. Para finalizar as principais estacas das fundações profundas, vamos falar das estacas hélice contínua. Muito conhecida, esse tipo de estaca é executada utilizando uma haste tubular que possui uma hélice e essa haste é introduzida no terreno por aplicação de um torque, fazendo perfuração. E essa perfuração é preenchida com concreto. Assim que a concretagem é concluída, ocorre aí a inserção da armadura. Então, você vai perfurando como se fosse um parafuso mesmo, o solo, e coloca o concreto, depois coloca o ferro, a armação. E a vantagem desse tipo de fundação é que não provoca vibração no terreno e permite um monitoramento preciso das etapas de execução, velocidade de rotação, profundidade atingida pela escavação. Porém, devido à tecnologia aplicada nos equipamentos e à escassez aqui no Brasil desse tipo de tecnologia, é um método com custo elevado. Outro tipo de fundação profunda, saindo das estacas, é o tubulão. Muito comum essa palavra, você já deve ter escutado muito, e eles são uma espécie aí de estaca que possui um diâmetro de 50 centímetros no mínimo e pode ter uma base alargada, necessitando que um operário desça para executar essa base. E eles podem ser divididos em dois tipos, o tubulão a céu aberto e o tubulão de ar comprimido. O tubulão a céu aberto, eles são executados aí fazendo concretagem do poço aberto no terreno, geralmente possuem uma base alargada e precisa da descida de um operário para fazer o alargamento. Geralmente eles são utilizados em terrenos coesivos, ou seja, um solo que resiste bem ao cisalhamento, porque os grãos estão bem aglutinados e acima do nível d'água. E os tubulões de ar comprimido geralmente são utilizados quando o tubulão está abaixo do nível d'água. As escavações vão sendo feitas retirando a água do poço através do bombeamento, mas quando não é possível mais retirar a água desse modo, é inserida aí no sistema equipamento que introduz ar comprimido e mantém aí a água longe, permitindo a entrada e a saída de
operários do tubulão. A grande desvantagem de utilizar esse tipo de fundação é que a sua execução é muito perigosa, com altíssimo risco de acidente. E a gente vê muita execução de tubulão quando a gente vai fazer ponte, quando a ponte está acima da água e você tem que criar aí uma fundação até o solo ultrapassando a água. Então é isso, se você curtiu esse vídeo, se você aprendeu mais sobre fundação, clique em algum lugar daqui de gostei, faz seu comentário, se inscreve no canal e fica acompanhando aí os vídeos do Inova Civil no YouTube, no Instagram, beleza? Qualquer coisa fala aí com a gente e até mais! Pessoal, um vídeo um pouquinho mais comprido, que além de explicar dos tipos de fundações, ele explicou alguns tipos específicos em fundações, o que era cada um, para poder ilustrar. E assim a gente encerra mais um vídeo, preparamos para a próxima parte, a parte 3.